A paz do Senhor a todos, estamos de volta com mais um vídeo para você examinando a Escritura. Gostaria de agradecer a você que é inscrito no nosso canal e a cada dia tem aprendido juntamente conosco a palavra de Deus. E você que não é inscrito, que você possa se inscrever para receber todos os vídeos quando postarmos aqui na plataforma do YouTube. Mas vamos para a nossa examinação de hoje. 3 segredos de uma igreja avivada. A nossa meditação se encontra no livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 31. Estaremos falando sobre 3 segredos de uma igreja avivada. Vamos lá, pegue sua caneta e seu papel, faça suas anotações e seja abençoado. Atos 4:31. Nesse texto sagrado nós vamos aprender 3 segredos de uma igreja avivada. Esta manifestação poderosa que já aconteceu novamente entre os irmãos, a exemplo do Pentecoste em Atos capítulo 2. Confirma a fase avivada da igreja primitiva. Portanto, cristãos primitivos experimentaram sucessivos avivamentos naqueles dias de intensa perseguição à igreja. Cada avivamento experimentado fortalecia a igreja e a encorajava a enfrentar grandes desafios daqueles dias. Os 3 segredos de uma igreja avivada estão claramente explícitos neste texto. Por exemplo, número 1, o poder da oração. Número 2, o poder do Espírito Santo. E número 3, o poder da palavra de Deus. Então vamos para o primeiro ponto das 3 características de uma igreja avivada. Número 1, o poder da oração da igreja avivada. Faça suas anotações. Número 1. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos capítulo 4, versículo 31, que é o nosso texto áureo. O lugar só tremeu depois da oração. O poder da oração é o primeiro segredo de uma igreja avivada. Já diz o velho ditado: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O lugar tremeu porque oraram. A oração promove o sobrenatural. Subtópico número 2, em Atos capítulo 12, versículo 5, Lucas escreve que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O sobrenatural aconteceu e Pedro foi milagrosamente solto da prisão e salvo das mãos de Herodes. Atos capítulo 12, versículo 6 ao 11. Vemos que a oração contínua da igreja trouxe o anjo para resgatar a Pedro. Também podemos observar em Atos capítulo 16, versículo 25 ao 26, onde a Bíblia afirma que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aqui o lugar tremeu mais uma vez por causa do poder da oração e do louvor a Deus. Então vemos aqui uma igreja avivada, ela anda constantemente em oração, em diálogo com Deus. E dentro da oração existem vários pontos para se chegar na resposta divina. Mas não vamos abordar esses pontos até chegar
o momento da resposta de Deus. Só estamos abordando 3 características de uma igreja avivada. E a segunda característica é o poder do Espírito Santo da igreja avivada. Faça sua anotação número 1. Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 31. Portanto, o segredo de uma igreja avivada é o poder do Espírito Santo. Por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 4, os irmãos foram novamente cheios do Espírito Santo. A experiência do Pentecostes sempre se repete no livro de Atos dos Apóstolos e continua se repetindo nos dias de hoje. Acima de tudo, o mais importante de uma vida de oração é experimentar a plenitude do Espírito para evangelizar com mais fervor e pregar com mais ousadia a palavra de Deus. Em Atos capítulo 6, versículo 10, os opositores do Evangelho não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava, examinando a Escritura. Em Atos capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus afirma que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia perante as autoridades do povo e os anciãos. Em Atos capítulo 13, versículo 9, Lucas escreve que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas, o mágico, e repreendeu o demônio que fazia uso dele para atrapalhar a pregação do Evangelho em Pafos. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, portanto, o apóstolo Paulo deu um mandamento aos crentes de Éfeso, dizendo: enchei-vos do Espírito Santo. Ele é a fonte do avivamento. Então, observamos aí 3 momentos: Estevão, cheio do Espírito Santo; Paulo, cheio do Espírito Santo, pregava a palavra de Deus; e Paulo, cheio do Espírito Santo, teve o discernimento e repreendeu o espírito que estava naquele homem, naquele momento, atrapalhando o Evangelho, a pregação do Evangelho. Então, já vimos a primeira característica, que é a igreja avivada, ela vive em oração. A segunda característica, ela tem o poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus está atuando no meio desta igreja. E o terceiro e último ponto é o poder da palavra de Deus dentro da igreja avivada. E é por isso que nós estamos aqui examinando a Escritura. Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O terceiro segredo de uma igreja avivada é o poder da palavra. Portanto, a palavra de Deus é também uma fonte geradora de avivamento. A igreja primitiva priorizava a palavra de Deus. Em Atos capítulo 12, versículo 24, a Bíblia afirma que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então veja aí o que acontecia dentro dessa igreja avivada. Hoje as pessoas têm, como é que nós podemos dizer, têm observado e têm imaginado em suas mentes que uma igreja avivada é uma igreja que ao tempo todo está tendo revelação, está tendo pulos, gritos, mas observamos aqui de maneira, dentro da palavra, algumas características. Em Atos capítulo 19, versículo 20, o escritor sagrado escreve dizendo: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, Paulo afirma que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda.
Em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, o profeta orou pelo avivamento da obra de Deus, dizendo: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O avivamento começa após o homem ouvir e temer a palavra do Senhor. É o que você está fazendo neste momento, ouvindo a palavra de Deus, examinando a Escritura. Foi assim que aconteceu nos dias de Esdras e Neemias. Neemias capítulo 8, versículo 1 ao 12. É importante você anotar todos estes versículos e fazer como os crentes bereanos de Bereia, que examinava a Escritura. E em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1, Paulo pede oração para que a palavra do Senhor tenha livre curso e se propague e seja glorificada. Então, uma igreja avivada não é a igreja que é o tempo todo só música, 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 louvor, louvor, louvor e nada da palavra. Isso aí, biblicamente, está fora de cogitação. É preciso ter um momento de adoração, sim, mas é necessário que a palavra de Deus tenha prioridade em nossas reuniões. Chegamos à conclusão, e nossa conclusão que chegamos é que o poder da oração, o poder do Espírito Santo e principalmente o poder da palavra de Deus são 3 segredos importantes para uma igreja avivada. Mas se quiser experimentar um avivamento pessoal, comece pela oração incessante e o poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida e você anunciará com poder a palavra de Deus. Glória a Deus. Então esse foi o nosso momento de examinação das Escrituras. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e até o próximo vídeo, querendo Deus, com o Examinando a Escritura.